pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodCAD. Eu sou Maria Gabriela, faço parte das Relações Públicas do Centro Acadêmico e estou aqui com a minha amiga Ana. Eu sou Ana Laura, eu sou a presidente do Centro Acadêmico. E hoje, muito bem acompanhadas da ilustre presença da nossa professora, doutora e advogada Maria Fernanda Cagliari. Primeiramente, muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar na presença de vocês. Espero que eu corresponda às expectativas. Com certeza. O tema do nosso encontro de hoje será a violência doméstica. Mas antes, nós gostaríamos de saber mais detalhes sobre como foi a escolha do direito para a sua vida profissional. Pois bem, eu sempre comento com os alunos em sala de aula, a gente sempre divide, né, essas experiências, porque eu acho que quando a gente entra na faculdade, a gente às vezes não tem certeza daquilo que a gente está escolhendo. Principalmente porque é uma escolha que a gente faz muito novo para o resto da vida. E eu não ia fazer direito, né? Até o terceiro colegial eu tinha vontade de fazer odonto. E no terceiro colegial, depois que eu fiz um teste vocacional, que veio com as opções para humanas e direito em neon, que eu optei por fazer direito, me inscrevi nos vestibulares, fiz vestibular para direito e não fiz nenhum para odonto, porque realmente biologia, biológicas não era minha área de atuação, não ia combinar. E quando eu entrei na faculdade de Direito, desde o primeiro dia eu sabia que eu estava no lugar certo. Ali desde o primeiro dia de aula eu já sabia que eu tinha me encontrado, que aquela era a escolha que eu queria para minha vida. Então, às vezes a gente tem essa insegurança, mas a gente tem que se dar o direito e a possibilidade de arriscar, né? Para ver aquilo que a gente se enquadra e como que as coisas vão fluir, que Deus prepara para a gente. Que legal. História bonita. Bom, em relação também à sua trajetória, até chegar propriamente a exercer a advocacia, o magistério, como que foi assim? Então, na verdade, quando a gente entra na faculdade, a gente sempre tem aquela ideia do glamour do concurso público, né? Todo mundo que entra por conta disso, principalmente para a área da polícia. Né? Porque a gente tem, principalmente novela, a gente tem aquela coisa da mulher delegada, então a gente tem aquela coisa da polícia, do fazer justiça, do ser justiceiro. Então, a gente sempre entra na faculdade de Direito em busca desse glamour. Conforme a gente vai desenvolvendo a faculdade, a gente vai percebendo que existe um leque muito amplo e muito grande dentro do direito. Eu acho que é por isso que todo mundo acaba se apaixonando. É difícil você encontrar uma pessoa que fez direito e fala assim, eu detestei, eu não gosto disso. Na verdade, as pessoas elas podem até não atuar, mas elas sempre têm aquela sensação de valeu a pena, foi gostoso fazer, porque traz pra gente uma base de cultura, uma base de informação muito grande. Então, a gente entra na faculdade buscando esse glamour. E eu sempre gostei muito da área penal, sempre foi uma situação para mim muito, muito familiar. Eu entrei na faculdade acreditando que eu iria sair, prestar no concurso público, para que eu pudesse atuar na área do direito penal. Mas o destino da gente vai nos mostrando que as escolhas nem sempre são nossas, né? Que Deus tem um propósito diferenciado realmente para cada um. Então, quando eu terminei a faculdade, eu tive um primeiro caso criminal, né, apoiado pela minha família, que achou que era válido, que dava para a gente fazer, né, para a gente no sentido eu fazer e eles me apoiarem, né? Então a gente ter assim, esse suporte, porque é muito bom a gente ter uma rede de apoio, né, alguém que nos incentiva, que nos valoriza. Então não é só uma família, mas às vezes um amigo, um professor, né, uma pessoa próxima que te incentiva, não, vai, você dá conta, você consegue fazer, né, você é capaz. Né, e traz essa autoestima profissional pra gente, deixa a gente motivado e a arriscar, né, e arriscar, lógico, com muita responsabilidade, com muito comprometimento, afinal de contas é a vida de outras pessoas que estão ali envolvidas. Então eu tive esse primeiro caso, que foi uma tentativa de furto, que aconteceu na véspera de final de ano, né, então assim, passar o plantão, né, no fórum, primeiro na delegacia para pegar a procuração do cliente, depois no fórum aguardando, né, até você ter ali um sucesso na empreitada. E daí dá aquela sensação de gostoso, né? Que bom que é possível fazer o direito penal na advocacia também. E com o passar do tempo eu fui percebendo que a advocacia penal ela pode ser uma escolha para a mulher. Né? A gente não precisa deixar a nossa porta do escritório aberta e ficar aí vulnerável a qualquer tipo de caso. Porque eu acho que realmente como mulher a gente tem que criar uma barreira e um filtro, né? Infelizmente
o mundo ideal só existe no papel, né? Na prática, no dia a dia é muito complicado. Então é interessante a gente ter essa possibilidade de escolha. Então, na minha vida profissional, eu trabalhei como associada a 2 escritórios antes de abrir o meu escritório. Hoje eu tenho meu escritório. E a base do escritório é direito empresarial. Direito empresarial e direito de família. Direito civil, né, como um todo. Que a gente atua diretamente, que é o sustento do escritório. E o direito penal vem como um bônus, aquilo que a gente gosta de fazer. Então, as pessoas, quando começam a trabalhar comigo, a primeira coisa, você gosta de direito penal, a gente faz direito penal aqui, a gente recebe pessoas aqui. Mas sempre por uma indicação, sempre por uma situação de vir para agregar, para ser algo positivo e que a gente tenha aquele feeling de, ok, dá para a gente fazer e não estamos em risco em fazer. Né? Então, a gente faz essa opção. Então, hoje a gente atua, né? Eu digo a gente porque eu e minha equipe, né? A gente atua na área penal de uma forma mais constante, mais selecionada. Né? Não é uma porta aberta. Realmente, sempre a gente gosta de saber quem indicou, de onde veio, a gente gosta de conhecer a família, saber realmente, porque todo mundo tem uma história. Né? Então, é muito importante a gente ter esse vínculo, essa ligação com a família, porque é uma forma de você saber que realmente você está fazendo o que é certo. Né? Porque, bem ou mal, todo mundo tem direito a uma defesa. Bem ou mal, todo mundo tem direito a um justo processo. Né? Então, por que não a gente garantir isso para uma pessoa, por mais errada que ela esteja? A gente joga com honestidade. Olha, infelizmente a situação é grave, vai ser condenado. Infelizmente a gente não tem muito o que fazer, mas vamos trabalhar para o melhor. Então, sempre jogar também de uma forma muito clara com o cliente, isso é o mais importante. E, em paralelo a isso, logo que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em processo civil, que foi uma matéria que foi um pouco fraca na faculdade, eu senti essa necessidade. E logo que eu terminei a faculdade, a pós-graduação, surgiu uma vaga aqui na universidade, como professor temporário, que era um ajuste de grades, né, para direito penal. Então, a professora Patrícia Maranzano, que era a coordenadora na época, fez um convite para que eu viesse, né, vim um pouco insegura, claro, com o respaldo paternal, né, aquela coisa de vamos junto, a gente, você não está sozinha, vai dar tudo certo. Então, comecei. Depois, como provisório, depois de um tempo fiz o processo seletivo, fui efetivada na cadeira de Direito Penal e hoje já tenho mais de 11 anos de casa na área de Direito Penal. São áreas muito diversas, né? Você advogar, você tratar com um problema diretamente e você estar em sala de aula. São duas situações bem diferentes, mas ao mesmo tempo muito próximas e muito complementares. Né? Porque a gente aprende a tratar as pessoas de uma forma muito mais simples, porque em sala de aula a gente tem que ter isso, buscar essa didática sempre de forma simples, né? Porque não adianta a gente falar o juridiquês ou ser todo cheio de detalhes na hora de falar e as pessoas não compreenderem o que você está falando. E isso nos facilita no contato com o cliente, com a família do cliente. Seja a matéria que for, né? Você vai advogar, você tem que ter esse trato com o cliente, sabe? Essa possibilidade da pessoa entender o que você está falando. Que é o mesmo que acontece em sala de aula. Então, e na sala de aula, essa oratória vai trazendo esse benefício para o escritório. E o escritório vai trazendo a bagagem e a estrutura para que a gente vá, porque a sala de aula precisa. Então, um alimenta o outro. Foi muito bacana por isso. É como perguntar para uma mãe qual filho ela gosta mais, né? Então, uma boa mãe. Então, é impossível falar assim, mas qual você escolhe? Não tem uma escolha. São 2 filhos queridos, amados e respeitados que me completam todos os dias. A senhora já deu uma palhinha, na verdade, né, de como o direito criminal entrou, mas assim, era algo que já era visado durante a faculdade, já era algo que ficou, não... porque assim, quando a gente entra na faculdade, geralmente o direito penal é o que sempre os alunos acabam gostando, assim, ou o direito penal ou uma matéria mais específica do civil, mas é sempre uma das duas. E quando a senhora estava na faculdade, a senhora já falou, não, é isso que eu quero trabalhar mesmo, ou acabou, foi o que aconteceu? Não, na verdade, sempre tive a facilidade, né? Então, e eu tinha aquela obrigação de ter que ir com todas as outras matérias, porque eu não poderia pensar que eu tinha algum privilégio, porque eu nunca tive nenhum privilégio. Por ser filha do professor, por ter aquela situação. Pelo contrário, mais cobrança, né? Muito mais. Eu falo, todo mundo acha que é bônus, não. O ônus é muito maior, né? Cobra-se muito mais. Os outros cobram também, não só os outros professores, mas os colegas também. Né? Porque existe aquela dúvida, será que ela não está sendo beneficiada?
E a gente não quer carregar essa mancha que não tem o menor sentido. Então, na faculdade, eu fui estagiar primeiro em Direito do Trabalho, né? Não porque eu seja apaixonada pela matéria do Direito do Trabalho, aliás, é uma matéria que depois eu vi que realmente não era para mim. Admiro muito, né? É uma matéria muito necessária, mas não é a minha área direta de atuação. Mas eu sempre gostei de cálculo. Então, eu fui para esse escritório, aprendi a fazer cálculo, então eu sei fazer toda a rescisão de um contrato. Então, isso foi muito positivo porque me agregou de uma forma muito legal. Então, eu acho que eu fiquei uns 2 anos estagiando aí. E depois eu fui estagiar na magistratura, né? Eu saí da área privada e fui para a área pública. Então, eu fui estagiar na magistratura como estagiário do CIE. Eu fiquei, acho que uns 6 meses com o juiz fixo e depois eu fiquei mais uns 6, 8 meses com o juiz auxiliar. Com o juiz auxiliar, a gente fazia a rotatividade em todas as varas do fórum, né? Todas as matérias. A gente viu direito civil base, a gente viu direito de família, a gente viu direito criminal, júri, né? Então me deu ali uma possibilidade de ver muita matéria em pouco tempo, né? Porque cada semana a gente tinha uma matéria nova para a gente discutir. Então me obrigava a estudar, me obrigava a estar atenta às novidades, às jurisprudências, às modificações na lei. Então é aquela coisa que a gente tinha que estar realmente muito afiado, exatamente, né? Para realmente fazer valer ali a oportunidade do estágio. Então, o direito penal sempre foi algo que me fascinou, sempre foi algo que me deu, assim, talvez a porta de entrada acho que eu vou gostar desse curso, eu acho que é isso que eu quero, porque, como você falou, Ana, a gente tem isso na faculdade, né? Porque o direito penal ele está em todo lugar. Então, você ligou a TV, ele está na novela, você ligou a TV, ele está no jornal, você abrir uma rede social, ele tem algum fato ali que conta um homicídio, que conta um acidente, que conta um problema que você traz para a esfera penal. Então, o direito penal é muito ali. E o direito de família, né? Que são as duas matérias que a gente tem ali, aquela falsa percepção de que isso eu já sei. Daí, quando a gente entra na faculdade, a gente pensa, mas acho que eu não sabia tanto assim, né? Então, a gente tem que ter também quebrar esses tabus que a gente constrói em pré-faculdade. Então, quando eu comecei a advogar como associada a outros escritórios, eu trabalhava na área de consumidor, né? Direito de cobrança, direito do consumidor. Então, era uma área completamente oposta, né? Que também me trouxe muita vivência, que também me trouxe uma bagagem muito bacana, principalmente porque fazia advocacia de massa, mas de uma forma muito diferenciada. Os 2 escritórios que eu trabalhei tinham isso, então muito pessoalizado, né? Não era aquele mais um caso, tinha aquele cuidado com cada processo. Eu fui muito positivo, né? E essa responsabilidade de tratar com as pessoas direto, do problema das pessoas direto, então isso também foi muito bacana. Mas o direito não ficava ali, né? Me cutucando, apareceu uma coisinha, então vou pegar por fora, né? Porque quando a gente é associado ao escritório, a gente não tem exclusividade, né? Então, desde que não atrapalhe o ordenamento do escritório, a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa por fora. Então, sempre apareceu alguma coisinha ali. Faz. Tem esse caso? Quer? Então, a gente ia caminhando assim. Era algo que eu queria, era algo que eu gostava, tanto que eu imaginava que eu iria fazer um concurso público para que eu pudesse cuidar dessa área. Mas quando eu fui percebendo a possibilidade, a viabilidade disso na advocacia, eu fui me encontrando bastante. Então hoje eu tenho essa certeza de que eu estou no lugar certo, nas matérias que eu gosto de fazer. Não tem aquela situação da frustração, porque eu ainda não consegui alcançar. Não, para mim eu já alcancei o que eu queria, agora a gente trabalha para aprimorar e aperfeiçoar e poder cada vez mais dar um serviço de qualidade para os nossos clientes. E a violência, as vítimas de violências domésticas, como que os casos chegaram, assim, a senhora, como que a senhora começou a trabalhar com isso? Na verdade, como eu falei, eu sempre pego a parte criminal como uma indicação, né? Não fica com a porta aberta, então nunca recebi uma pessoa que não soubesse de onde vinha. E o primeiro caso de violência doméstica que eu tive na minha vida foi de uma amiga, né? Uma amiga muito querida. E como o marido dela era uma pessoa um pouco conhecida, ela estava com um pouco de dificuldade de algum colega que assumisse o procedimento de violência doméstica, porque teria que pedir uma medida protetiva, tinha que fazer o divórcio dela, tinha uma medida protetiva para pedir, e foi muito
complicado assim, e quando ela me procurou, ela falou, Fernanda, eu sei que você conhece ele também, eu sei que seria difícil, mas eu preciso que você pense para mim como profissional, né? Não como uma pessoa que conhece ambos lados, mas que você veja o que pode fazer. E eu vou fazer porque o que é certo é certo. Né? O vínculo pessoal não eram pessoas que viviam na minha casa, não eram pessoas que estavam no meu círculo de amizade, então não era aquela coisa, você foi antiética porque você tinha informações e tal, muito pelo contrário, mas eram pessoas conhecidas, pessoas que eu tinha, assim, conhecia a história, conhecia, né, a bagagem que trazia e tudo mais, mas não eram pessoas que estavam dentro do meu círculo íntimo de amizade. Então, quando ela me procurou, eu falei, não, vamos ajustar isso daí. E com o passar do tempo, a gente começa a observar que a violência doméstica ela acontece muito diferente nas classes sociais. Né? Porque para a violência doméstica, para a classe C, D, né, o agressor ele precisa demonstrar que ele é másculo, que ele tem força. Então, ele agride muito na região do rosto, porque ele tem aquela necessidade de mostrar para a sociedade que a mulher dele é objeto dele, que ele tem domínio sobre aquilo. Então, aquela agressão, aqueles hematomas evidentes, são situações que trazem para ele a sensação do poder. Né? Então, a gente observa muito isso. Classe mais baixa, né, socialmente falando, são pessoas que a violência é mais exposta. Enquanto que nas classes mais altas, né, se a gente fala D e A, principalmente A e A+, o agressor ele quer ter o domínio da companheira dentro do ambiente familiar. Né? Ele quer ter o domínio da companheira dentro do convívio íntimo. Então ele vai agredir principalmente costas, pernas e braços em lugares que dê para esconder. Porque para a sociedade ele tem que pagar a imagem do casal perfeito, da família doriana, aquela coisa, olha como somos maravilhosos, né? Então ele é atencioso, ele é carinhoso, ele faz carinho nela, ele tem todo aquele jeito galanteador que todo mundo vai falar, nossa, que marido maravilhoso, eu queria ele para mim. Né? Tem aquela ideia, quando na verdade ele é uma pessoa muito agressiva, né? Porque ele tem que criar uma narrativa, porque se eventualmente ela falar alguma coisa, as pessoas vão falar, imagina, não é o perfil dele. Ele jamais faria isso, exatamente. Então a gente começa a perceber isso. Neste caso, que veio para mim a primeira vez, é classe alta. Né? Então, aliás, acho que 90% dos casos que eu peguei eram classes mais altas. Então, o que aconteceu? Geralmente, os hematomas são costas e pernas. Né? Porque ele fica escondido mesmo e daí ele vai ocultar a agressão. Ele tem o domínio dentro de casa, gera o terror, gera o medo, mas para a sociedade ele é a pessoa mais maravilhosa da face da terra. Então, começou com ela. Daí ela indicou para uma amiga, que indicou para uma amiga, que indicou para uma amiga, e para outra amiga, e daí outras amigas ficaram sabendo que eu também fazia essa parte e foi se aproximando, chegando. Tanto que o direito de família no escritório veio por conta da violência doméstica. Às vezes as pessoas falam, já cuidava do direito de família. Não, eu comecei com a violência doméstica e ele que me levou para o direito de família. Porque as mulheres se sentem muito vulneráveis, muito constrangidas, principalmente por ter que expor por mais de uma vez tudo que elas passaram, porque é vergonhoso. Porque são mulheres que para a sociedade são mulheres fortes. Né? Quando a gente fala de classes mais altas, são mulheres que estão no mercado de trabalho, são mulheres que têm uma independência financeira. Então são mulheres que, em regra, não precisariam se sujeitar àquela situação. Então é uma vergonha. Né? Por que eu fiz isso comigo? Por que eu deixei? O que eu vou falar para minha família? Então, e elas terem que contar isso mais de uma vez para mais de um advogado, isso é muito doloroso. Então foi quando elas começaram a pedir, faz meu divórcio também, cuida do meu divórcio também, porque você já conhece a minha história, você já sabe como é que é, você já sabe quem é ele, você já sabe tudo que eu enfrentei, eu não preciso ficar revivendo isso de novo. E daí por conta disso que o direito de família foi crescendo dentro do escritório. Já era algo que eu fazia nos outros escritórios que eu trabalhei. Quando a gente abriu o nosso escritório, a gente não tinha o direito de família como base, né? Tinha uma coisinha ou outra de inventário, uma coisa assim que era muito mais contratual do que direito de família mesmo. E depois aí acabou surgindo e ampliando por conta
da violência doméstica. Então, a violência doméstica trouxe o direito de família para dentro do escritório. Por conta disso, porque a gente percebe que as mulheres realmente ficam muito vulneráveis. Ainda mais uma mulher de classe mais alta, que às vezes é uma mulher, muito provavelmente uma mulher estudada, etc. Para a mulher em si já é vergonhoso, né? Mas quando se trata disso, fica mais porque a sociedade vê, nossa, e ela mesma, né? Como eu estou estudada, já sei, às vezes sabe de relacionamentos abusivos e ainda assim acaba... Exatamente, mas é esse o ponto. Eu tive clientes que são advogadas, tive clientes que são médicas, clientes que são dentistas, clientes que são empresárias, que têm uma bagagem de conhecimento, que muitas vezes levantavam bandeiras contra isso, mas eram vítimas dentro de casa, porque não conseguiam se livrar da dependência emocional. Nas classes mais baixas, em que a violência é mais explícita, geralmente a mulher se sujeita ao agressor pela dependência financeira. Apesar que nos tempos de hoje as mulheres, mesmo nas classes mais baixas, já estão mais colocadas no mercado de trabalho, às vezes até mais do que os próprios companheiros, mas muitas vezes é pela dependência financeira, para poder garantir para os filhos um estudo, para poder garantir para os filhos alguma situação mínima, né, de sobrevivência, elas se sujeitam àquilo. Enquanto que nas classes mais altas vem a dependência emocional. É aquela sensação de ninguém mais vai me querer, eu não sei ficar sozinha, eu não posso ficar sozinha, né? Eu não sei ser companhia para mim mesma, principalmente porque a violência dos homens, porque a gente leva que as mulheres são mais instruídas, mas os homens também são, né? Então, o que acontece? A violência não começa fisicamente. Nas classes mais baixas, ela vem de forma física, às vezes até maior do que de forma psicológica, porque às vezes são pessoas que são viciados em algum tipo de entorpecente. Não que na classe alta isso não aconteça, tá? Mas assim, estatisticamente. Sim. Então a gente tem assim, homens que já são alcoólatras ou viciados, então eles já chegam fora de si, dentro de casa, então qualquer coisa que acontece eles já partem para agressão. Então já vem de uma forma mais física mesmo. Nas classes mais altas existe isso também, né? Principalmente porque o uso de entorpecente e bebida alcoólica hoje em dia ele é em todas generalizado, exatamente em todas as fases, não tem divisão para isso, mas ele vai minando a autoestima da mulher, né? Porque a mulher ela é mais vulnerável. Por mais que as pessoas falem, a mulher é empoderada, a mulher já está no mercado de trabalho, mas a mulher é emocionalmente mais vulnerável, né? Então, ele vai minando essa situação. Então, ele começa, você acha que alguém te quer? Ai, como você é ridícula, ai, como você é feia, nossa, como você engordou, nossa, olha sua pele, olha. Então, tipo, aqueles pontos que para ela sempre é muito dolorido, principalmente se você foi logo após ter filhos, né? Nossa, você embarangou, né? Então, tipo, vem assim de uma forma muito pejorativa e tal, para realmente colocar a autoestima dela para baixo. Quando ele coloca a autoestima dela para baixo, é a hora que ele domina. E aí ele começa a ter o controle sobre ela. Então, em alguns casos, elas ganham mais do que eles, mas elas não controlam o dinheiro. Porque elas não se sentem capazes de controlar o próprio dinheiro. Porque eles falam, você é burra. Não sei como você consegue. E às vezes, fora de casa, é uma excelente profissional. Né? Gere uma empresa, faz uma cirurgia, participa de uma audiência. E uma pessoa completamente capacitada, mas dentro de casa se coloca dentro de uma bolha como se ela incapacitada fosse. E aí que esse agressor toma conta e domina tudo aquilo que ela tem de melhor. Né? E é onde ele começa. Então ele vai minando psicológica e moralmente a mulher até a hora que ele perde a estribeira mesmo. Porque aí quando ele vai ganhando o domínio, né, aí ele vai se sentindo poderoso, muito confiante. E é a hora que daí ele parte para as vias de fato. E hoje em dia, chega uma vítima de violência doméstica no escritório, como que é o procedimento, como que é toda a abordagem assim, com o cliente, né, com a vítima? Eu procuro ter um contato sempre muito próximo com os meus clientes, principalmente as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, o primeiro atendimento eu sempre faço sozinha, eu e a vítima, né, para que ela se sinta confortável em falar. Porque às vezes ela não foi só vítima de uma violência psicológica, uma violência física, ela também foi vítima de uma violência sexual. Então ela tem que contar isso, às vezes, do pai dos filhos dela, sabe? Então ela fica assim, muito constrangida sempre. Então eu gosto de fazer esse primeiro contato no individual, eu e ela, para que ela se sinta confortável. Porque a relação da advocacia ela tem que ser de confiança mútua. Do advogado para o cliente, porque a gente tem que ter certeza do que o cliente fala, para que a gente não seja surpreendido. Né? A pessoa fala, não fiz, daqui a pouco tem uma prova dele fazendo. Então, poxa, é ruim porque
toda a sua linha de defesa ela é colocada à prova, mas o cliente tem que confiar principalmente no profissional, né? Ele tem que se sentir confortável na presença do profissional para que aquelas orientações que sejam passadas tecnicamente para ele sejam realmente utilizadas, sejam realmente colocadas em prática, né? Porque a gente vê de fora, a pessoa está envolvida, então a gente vai conduzindo muitas vezes o andar. Então eu sempre faço esse contato individual para que ela se sinta muito confortável. Tenho uma equipe que trabalha comigo, de advogados, e falo para essas vítimas que essas advogadas vão ter contato com o processo, que elas vão saber o que está acontecendo, que numa emergência ela pode falar com qualquer uma delas, porque às vezes eu estou na faculdade, porque às vezes eu estou com outro cliente. Então, essa possibilidade de criar o vínculo também com o escritório, eu sempre faço isso. Mas que naquele primeiro momento seria a gente, para que ela se sentisse segura daquilo que ela precisa me contar. Então eu faço essa entrevista, na verdade, junto com ela, para que ela se solte, para que ela se sinta confortável. Não adianta a gente ter tempo, olhar no relógio, né? Então a gente sempre marca assim, são 2 horas e meia reservadas para conversar com elas, porque elas têm que realmente se sentir confortável. Porque às vezes elas começam num tom e elas terminam completamente diferente, né? Porque elas chegam realmente travadas dentro daquilo. Para elas irem se soltando, se sentindo confortável, a gente tem que ir mostrando para ela que é normal, que tudo bem. Não normal você ser agredido, né? Normal você dividir essa situação com o próximo, de você falar sobre isso e não se sentir culpado sobre isso, né? Você normalizar a dor dela, no sentido dela se sentir confortável para falar, e não você normalizar, mas a gente tem problema, certo? Não é você diminuir o sofrimento, isso jamais. A gente tem que valorizar muito tudo aquilo que a pessoa sentiu e sofreu. Então, a gente faz essa primeira triagem. Quando é recém-chegada, né, tipo, acabou de sofrer uma agressão, ela tá marcada, aí a gente faz o acompanhamento na delegacia para fazer o boletim de ocorrência e fazer o exame no IML, né? Agora, quando já passou algum tempo, ela tem algumas fotos, alguma coisa desse tipo, a gente vê qual a melhor medida a tomar, né? Porque às vezes o senhor agressor, ele deu uma agressão física primeiro para ela não fez a informação do crime naquele momento, mas depois ele continua psicologicamente. Então a gente demonstra, a gente faz só o pedido de instauração de inquérito policial, ou então a gente faz aí só o boletim de ocorrência, não vai passar daí, faz exame de corpo daí de forma indireta, pelas fotos. Então a gente vai orientando assim, né? Algumas situações às vezes ligam de final de semana, olha, eu fui agredida agora, tipo, é fechado, então às vezes depois espera até segunda-feira, aí a gente fala, não, vai no pronto-socorro do seu hospital, né, da sua cidade, porque o médico que está lá, ele vai tratar, ele vai criar um prontuário, vai ter a informação da agressão, é isso que a gente precisa, porque o PMR faz isso, é só relatar a agressão para que a gente possa comprovar ali o que aconteceu, a lesão corporal que aconteceu ali. Então a gente sempre vai orientando daí esses próximos passos. Faço o acompanhamento pessoalmente junto com os meus clientes, ou eu, ou as minhas meninas, junto com o cliente na delegacia, porque a pessoa está vulnerável, porque as pessoas que estão ali, por mais capacitadas que elas sejam, e hoje, graças a Deus, elas estão mais capacitadas sim do que há alguns anos atrás, né? Hoje a gente tem um atendimento capacitado dentro das delegacias da mulher, mas porque são técnicos, né? Então para eles é mais um problema. Para o meu cliente é um problema da vida deles. Então eu tenho que pessoalizar esse cuidado, né? Então a gente tem que fazer esse jogo de corpo junto com o cliente, sim, é muito importante. Então a gente faz, acompanha, né? Porque às vezes para ela poder relatar, às vezes ela se emociona enquanto ela fala. Então, e elas tendo alguém ali que ela gera aquela sensação de confiança, quem segura na mão. Né? Então por isso que a gente fala, a rede de apoio é sempre importante, não importa de onde ela venha, mas você ter alguém que você possa segurar na mão e falar, tá tudo bem, vamos continuar que vai dar tudo certo, né? Não vai ser uma luta fácil, você não está sozinho, vai dar tudo certo. É só aquela sensação, você não precisa nem falar, é só ter aquela presença do lado dela. Exatamente, aquilo que tudo para ela foi muito abalado, você tenta reconstruir de alguma forma, né? De tipo, não, você não estava sozinha dentro dessa luta. E daí a gente faz para acompanhar o boletim de ocorrência. Em alguns casos, quando a vítima pede, faz o acompanhamento junto no IML também. E eu já tive uma situação muito peculiar no IML, porque eu tive, foi o segundo caso de violência doméstica, que foi a indicação dessa amiga, era uma amiga dela, e ela estava com as pernas bem roxas. E quando ela chegou no IML, o médico era vizinho deles, no mesmo condomínio, né? Então a classe
alta mesmo, era empresário e tal, médico ali que era o vizinho deles, então eram pessoas assim que tinham posses e contatos. E ele meio que tentou convencer a vítima a não levar aquilo adiante. Poxa, mas vocês têm uma casa tão bonita, poxa, mas vocês têm uma vida tão legal, né? E eu tive que intervir. Senhor, faça o seu serviço. Veio quase na ponta da língua, você está achando mal isso? O senhor bate nessa esposa? Quer dar meu cartão para ela? Porque a sensação que dá, porque a maneira como ele tentava convencer... Normalizar, né, a agressão. Exato, não, é como quem faz assim, é como se ela tivesse, sabe criança que trupica e você fala, ai, passou, carrega a criança, tipo, para ela, porque é muito mais o susto do que a dor em si, a lesão. Então foi mais ou menos nesse sentido, sabe? Aquela coisa de tipo, não é nada demais, deixa pra lá. Como diminuindo e minimizando todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Então eu tive que intervir. Claro que a gente só faz esse acompanhamento próximo quando a vítima nos pede, né? Porque a gente também não pode ser invasivo. Não, eu vou fazer, não. A gente tem que dar liberdade da pessoa escolher. Porque às vezes a pessoa, ela se sente segura, ela fala, não vou, não precisa ir comigo, não, eu vou sozinha. E ela vai, ela faz essa segurança, né? Ela busca, porque na hora que ela virou a chave, às vezes ela virou a chave de tudo, né? E já realmente se viu segura daquilo que ela estava fazendo. Às vezes ela tem uma rede de apoio tão potente atrás dela, né? Só que talvez a rede de apoio nem soubesse que ela era vítima. Na hora que fica sabendo, acolhe de uma forma tão amorosa que ela se sente segura realmente para seguir aquilo, né, adiante. E a gente faz daí só realmente um papel ali de intermédio, de profissional mesmo, né? Não precisa fazer isso no próximo. Então a gente procura fazer assim. E depois, no decorrer do processo, a gente faz todo o acompanhamento, audiência, preparação para audiência, explica todas as situações que ela pode enfrentar dentro da audiência, né? Então a gente vai até a situação se manter. Então, às vezes, a gente não consegue, às vezes, uma medida protetiva de pronto, demora um tempo para a gente conseguir. Nesse primeiro caso, ela teve uma medida protetiva, foi derrubada porque entendeu-se que não tinha prova suficiente da lesão corporal, porque a escola já estava bem mais clara, né? As manchas e tudo mais, acabou sendo arquivado. Só que ele continuava, porque o agressor, ele continua. Né? Ele continuava, ele fazia uso de entorpecentes e tudo mais agressivo que fica ainda. Então, e eu tô falando pra vocês, é classe alta mesmo. Né? Então era aquela coisa assim, tipo, que realmente a gente tinha que pisar em ovos no trato, como que ia fazer, porque não sabia qual chumbo que vinha do lado de lá. Então a gente tinha que sentir realmente o terreno que a gente pisava. Até que ele ameaçou. E eles tinham um filho. Né? Então a criança estava ali nesse joguete, porque a medida protetiva, geralmente ela é colocada em favor da mulher. Não se afasta dos filhos, até porque geralmente o agressor ele é um excelente pai. E ele faz questão de ser um excelente pai, porque quanto melhor o pai for, mais ele agride essa mãe, mais ele agride essa mulher, que é obrigada a continuar convivendo com ele. Né? Então aqueles que têm um pouco mais de noção, têm um pouco mais de instrução, eles sabem disso. E quanto mais maravilhosos eles forem para os filhos, mais eles agridem a mulher indiretamente, porque ela se vê presa dentro disso. Só que quando a gente tem, graças a Deus, em relação à medida protetiva, quando é de ameaça da vida, né? Aí nesse caso a gente pode pedir a intervenção para os filhos também. E nesse caso ele falou, eu vou estourar os seus miolos. E ele tinha muita arma, muita coisa, então a gente pediu a intervenção dessas armas para tirar do alcance dele. Por conta disso a gente conseguiu o afastamento e acho que, se não me falha a memória, ele ficou de 6 a 7 meses sem ter contato com a criança. Bastante, realmente. Isso daí, então a mãe teve uns 6, 7 meses de paz, de alívio, para ela poder reestruturar a vida dela, se recolocar, se refazer, para que as coisas pudessem caminhar mesmo. Então foi muito positivo por isso, assim, positivo em termos da gente conseguir algo bom dentro da viabilidade da lei. Né? Mas é muito doloroso, muito doloroso. Um pouquinho da legislação, especialmente no que tange esses casos, né? Quais foram as mudanças mais consideráveis que a Lei Maria da Penha trouxe em relação à violência doméstica no Brasil? Principalmente as medidas protetivas. Tá? Porque o que acontece? O feminicídio veio um pouco depois, né? Mas a gente teve aí a movimentação da lei de trazer causas de aumento, qualificadores para lesão corporal. Certo? Então a gente trouxe penalidades mais graves, trouxemos a impossibilidade da modificação da pena, por uma substituição da pena
privativa de liberdade para uma restritiva de direitos, porque muitas vezes, como as penas eram mais baixas, porque às vezes são violências domésticas, são violências de natureza leve, então levam penas mais baixas, aí dava aquela coisa, cesta básica. E o ser humano, ele tem aquela tendência de imaginar que se ele não foi preso, ele não teve uma penalidade. Né? Para ele, só teve uma pena, só foi condenado se teve restrição da liberdade dele. Se ele não foi privado da liberdade, a restritiva de direitos não é suficiente, tem que ter a restrição da liberdade. Se for só dos direitos, está tudo bem. Né? Mas eu fiquei ali um tempo sem poder fazer tal coisa, eu tinha que entrar mais cedo em casa, eu não podia sair no final de semana, então eu tive que pagar uma cesta básica. Então a gente começa a ter aquela sensação da impunidade. Então não vai para frente. Então a Lei Maria da Penha, ela trouxe essas impossibilidades, principalmente por situação pecuniária, situação de cesta básica, porque isso era um sentimento mais de não ser punido que poderia existir, né? Porque você ainda tem uma restriçãozinha, às vezes a pessoa ainda... Mas a cesta básica em si, porque era... E principalmente quando a gente fala em classes altas, né? Porque para ele... Cesta básica é indiferente, exatamente. Só isso, então tá tudo bem. Então a gente vai... essa modificação foi muito positiva. Né, da gente impedir determinadas situações em termos de aplicação da pena e trazer de uma forma mais robusta. Mas na vida prática mesmo, o que a gente mais sentiu foi a possibilidade das medidas protetivas de afastamento. Porque a gente conseguiu proteger melhor as mulheres e afastar realmente. Porque daí o que acontece? Se o sujeito ele viola, ele burla essas medidas protetivas, ele não só responde pelo crime que ele cometeu contra a vítima, mas também pelo crime de desobediência. Então a gente começa a juntar situações dentro do livrinho dele de crimes, de infrações. Consequentemente, a gente vai ter ali penas que somadas vão trazer punições mais gravosas. Então a gente começa a perceber uma movimentação nesse sentido, desde que a Maria da Penha veio, no sentido de trazer uma segurança maior para a vítima. Porque antes parecia que a vítima ficava meio de lado, né? Tanto que aconteceu tudo que aconteceu com a Maria da Penha, a ponto de ela, né, conseguir só internacionalmente a movimentação dentro do país, né? Então realmente foi uma situação assim muito positiva para todas as mulheres que são vítimas por conta das medidas protetivas de afastamento, né? Porque se o sujeito está na mesma casa, a gente pode pedir para que ele saia dessa casa. E quando ele vai ser retirado da casa, vai com escolta policial, vai com assistente social. Então ela vai estar segura. Se ela não se sente segura de estar lá, ela vai ser encaminhada para um abrigo, que ela vai ter um suporte, que ela vai ter uma ajuda. Porque às vezes ela é uma pessoa sozinha, né? Então, como é que fica a situação? Então, a gente vai ter assim, essas movimentações que são muito positivas para a segurança da mulher. E não só para ela, mas para os filhos também, que acabam sendo acolhidos da mesma forma. A situação do botão do pânico, né, que foi criado, então tem um aplicativo em que as mulheres têm uma senha de acesso para o botão do pânico. Então, se esse sujeito ele descumpre a regra, ela aciona a polícia pelo botão do pânico. Então, isso é muito positivo, porque traz de uma forma mais eficaz a aplicação da lei. Mais ágil também. Mais ágil, exatamente. Então, porque é rápido, né? Olha, é uma pessoa que tem uma medida protetiva e chegou aqui o sinal pra gente de que o agressor está lá. Então, sabe-se que é aquela coisa, por que ele vai se aproximar? Boa coisa não vai ser, ele não vai lá e falar, me desculpa, não é isso que ele quer, né? Pelo contrário, ele quer manter aquela ideia de superioridade, e, tá vendo? Não deu nada, descontar né? Raiva. Exatamente, descontar raiva, exatamente. Então, é a situação de desprezo, a situação de descontar raiva, da vingança, né? Você fez isso comigo, então agora vai ser muito pior. Então, são todas essas situações. Então, a gente teve aí uma movimentação muito positiva em termos da proteção da mulher. Eu acho que mais do que a legislação em si, porque a lei em si, se a gente parar para observar, a gente já tinha modalidades que a gente conseguia pagar, né, de formas mais gravosas, mesmo que não fosse discriminado, que era pela violência de gênero, pela violência doméstica familiar, a gente tinha ali situações que a gente tinha já qualificadoras, causas de aumento, que a gente podia trazer e fazer valer ali de uma forma mais pesada, principalmente quando a gente tinha agressões mais graves, né? Então a gente tinha essa possibilidade. Então foi positivo para a lei? Sem dúvida nenhuma, porque assim, não resta dúvidas, temos que aplicar dessa forma, né? Então não é se aplicar, certo, não cabe, com certeza, cabe e tem que ser aplicado dessa forma. Mas eu acho que socialmente ela foi muito melhor do que
dentro da legislação em si, né, na penalidade, porque a penalidade, como eu falei, ela poderia já ir se encaixando, se enquadrando ali para ser justa realmente com a mulher. Mas socialmente ela trouxe uma segurança maior para a mulher. Para garantir, né, que não chegue ao ponto das agressões virar um homicídio de fato e não ter mais a mulher perder a vida. Exatamente. Ou às vezes é aquela situação de deixar como aconteceu com a Maria da Penha. Né? Tipo, não perde a vida, mas fica muito próximo disso. Né? Então ela fica numa cadeira de roda, ela fica se torna inválida, ela tem uma dificuldade como é que ela se recoloca no mercado, como é que ela faz, então ela fica mais vulnerável ainda. Então realmente é muito perigoso por conta disso. E hoje, como a senhora vê, qual que é a maior dificuldade como advogada, né? Tanto pessoal como da classe, assim, em relação à atuação desses casos? As medidas protetivas quando tem crianças. Quando o casal tem filhos, as medidas protetivas, como eu falei, o marido, ele sempre vai ser um bom pai. E ele faz questão de ser um bom pai. E ele não agride a criança. E daí a criança passa por um ciclo psicossocial, nem alienação ele indica. Sabe? Aquela coisa assim, né? E porque eles são dissimulados mesmo. Tá? Eu tô falando de casos graves, tá, gente? Então, porque tem casos que o sujeito ele é estúpido com todo mundo, daí a gente consegue retirar a criança da jogada, a gente afasta, daí a gente caminha de uma forma. Mas eu tô falando que a dificuldade é quando o sujeito tem essa possibilidade de conhecimento, então ele sabe manipular. É um psicopata, ou sociopata, né? Ele tem aquela consciência, ele sabe manipular, ele sabe fazer, então ele coloca ela no papel de louca. Né? Que acho que é o pior dos papéis que pode existir para uma vítima, né? Porque se tem algo que mais descredibiliza uma agressão é você dizer que a vítima é louca, né? Porque como se ela estivesse inventando aquilo, como se tudo fosse imaginação dela, né? Então é algo assim, porque ela vai perdendo a voz, né? Aquela coisa que eu tô falando, ninguém tá acreditando e até que ponto eu vou ter que chegar, como que vai funcionar isso? Então é muito, muito difícil. Então, quando a gente tem o agressor com consciência e uma criança no meio do caminho, ele vai fazer de tudo para que ela quebre a medida protetiva. Porque a medida protetiva é uma vez de mão dupla. Não é só o agressor que não pode chegar próximo da vítima. A vítima também não pode provocar o agressor, também não pode chegar em encontro dele. E ele tem consciência disso, porque ele é informado que ambos não podem fazer a comunicação. Ela não quer que ele faça, mas ele gera situações para ela fazer. Então ele sai com a criança e não devolve no horário, daí ela tem que mandar mensagem. É claro que hoje a gente consegue demonstrar isso de uma forma mais fácil, porque o WhatsApp é algo muito positivo, porque aí a gente sempre orienta as clientes a expor. Você tinha que trazer tal horário, até agora não chegou onde você está. Seco, simples, para ficar muito claro que era sobre a criança. Tipo, não é que ela está quebrando a medida protetiva, ela está protegendo o filho, ela está protegendo a criança, né? Então, tem essa jogada. Então, pelo WhatsApp, hoje a gente consegue até dar uma amenizada um pouco nisso. Mas há uns anos atrás, o que acontecia? Ela tinha que ligar. Aí só tinha a informação, quantas vezes ela me ligou. Aí ele entrava com um pedido para pegar a medida protegida. E algumas vezes conseguia. Então, aí entra o nosso papel. A gente tem que entrar nesse papel da gente fazer o meio de campo. Né? Quantas vezes de ter essas coisas, de ligar para mim, a doutora não chegou ainda. Então, peraí que eu entro em contato com o advogado. Aí eu faço contato de advogado com o advogado. Olha, aconteceu tal coisa e ainda não chegou. Tem alguma previsão? Você pode entrar em contato, pode ver o que está acontecendo, né? Para que a gente tenha esse caminho. Quando eu tenho avós próximos e que são presentes, né, na vida da criança, daí também facilita, porque daí cruza a informação. Os avós entram em contato, ou entra-se em contato com os avós. Então, eu ligo para os avós paternos, né, a mãe liga para os avós paternos, ou os avós maternos ligam diretamente para o cara. Onde é que você está? Como é que você está? Para a gente tentar não fazer com que quebre a medida protetiva. Mas a maior dificuldade que a gente tem hoje é essa, de manter uma medida protetiva com uma criança junto. Porque como que você pode colocar uma criança convivendo dentro de um relacionamento em que os pais não se conversam? E não se conversam por ordem judicial.
Então não é aquela coisa assim, eles não se conversam porque hoje eles acordaram bravos um com o outro, então não vamos conversar, né? Estão de mal. Não é isso. É uma ordem judicial. Olha, você faz tão mal para a mãe do seu filho que eu estou te proibindo de falar com ela. E ao mesmo tempo, a culpa que essa mãe carrega de afastar, porque de uma forma indireta ela acaba afastando o relacionamento. Né? Porque é aquela coisa, se antes eu poderia, tipo, na festa da família da escola, todo mundo está presente, por mais que a gente não se estar, mas era aquela coisa, eu sentava aqui com a minha família, ele sentava lá com a família dele, estava tudo resolvido. Não pode estar no mesmo ambiente. E daí, como é que a gente vai? Então, percebo que, porque não é só ali o convívio do dia a dia, é a vida social daquela criança. Então, tem aniversário, tem festa na escola, tem passeio, tem várias situações em que ela vai ficar travada em termos disso. Então, hoje, a maior dificuldade que a gente tem é fazer o meio de campo da medida protetiva, da manutenção de uma medida protetiva quando tem um filho. E em relação às vítimas, na visão assim da senhora, né, quando a vítima vai pedir ajuda, né, buscar ajuda, qual que é a maior dificuldade hoje que a senhora entende que as vítimas enfrentam? O reconhecimento. Porque muitas chegam sem ter a consciência de que são vítimas. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente fala de classes mais altas, não chega às vias de fato. Eu tenho a violência psicológica, eu tenho a violência moral, né? Às vezes até a patrimonial acontecendo, porque ele gerencia todo, ela tem que prestar, ela trabalha, ela tem o dinheiro dela, mas ela tem que prestar conta de todos os centavos que ela gasta, sabe? Ele controla tudo, o patrimônio é tudo comprado no nome dele, tudo, mesmo que eles sejam casados em comunhão parcial, tá tudo bem, tipo, ela é herdeira, ela tá dividindo aquilo, só que na cabeça dele, tipo, tá tudo no meu nome, aquela coisa da propriedade, eu que mando, eu que sou o dono de tudo. Então tem com essa situação, sabe? Então a gente percebe essa dificuldade do reconhecimento, da mulher reconhecer que ela é vítima. Então por isso que eu gosto desse atendimento individualizado, porque ali eu consigo ir demonstrando algumas situações para ela. Você sabia que isso é uma violência? Como que isso se desenvolveu? Porque às vezes ela não quer levar para a esfera criminal, às vezes ela quer só o divórcio. Porque ela quer interromper aquele ciclo. E ir para a esfera criminal é uma situação em que aquele ciclo vai se prolongar durante um período. Ela vai reviver, né? Tudo aquilo. Então, se às vezes o sujeito ele não ameaça, se ele não. Ele só é estupidão, tal, mas ela fala assim: eu quero separar. E daí, quando ela chega para ele e fala assim: eu vou separar, o cara fala: então vai. Certo? E já. Então, às vezes, para ela, tipo, eu quero me ver livre. Eu quero encerrar essa história e quero poder viver uma história nova. Eu não quero mais estar vinculada a isso. Então, muitas vezes, elas não querem fazer a situação criminal. Não têm interesse em levar a situação criminal adiante. O que interessa para elas mesmo é interromper o vínculo conjugal ou a união, sabe? Eu quero acabar com isso. Então, só que ela precisa compreender que muitas vezes ela foi vítima. Então, a gente vai conversando, vai demonstrando, e muitas vezes ela fala, olha, eu nunca tinha visto por esse lado, realmente eu fui vítima, mas nesse momento eu acho que tá tudo bem. Mas eu quero que você entenda que você não é obrigada a conviver mais com isso. Se eventualmente ele fizer isso, aquilo, outro, você tira print da conversa, você já grava, você já faz, porque você vai criando um dossiê, caso ele venha, porque de alguma forma a gente já tem prova suficiente, porque também tem esse ponto. Como que a gente prova que ela foi vítima de uma violência psicológica, de uma violência moral? Porque a patrimonial é muito tranquilo, porque eu tenho documento. A física é muito tranquilo, porque eu tenho vestígio, exatamente. E o que eu faço com a psicológica ou a física? Porque a psicológica moral, perdão. Por quê? Porque elas vão acontecer dentro da intimidade. É na intimidade que ele grita, é na intimidade que ele bate na parede, que ele soca a mesa. Vai chamar de vagabundo. É na intimidade que ele vai humilhar, você entendeu? Que ele vai vir com N adjetivos, né? Dentro da casa que ele vai falar, você é burro, você não sabe fazer isso, nossa, eu não sei como é que você consegue trabalhar, você não sabe nem fazer tal coisa. Então, tipo, ele vai diminuindo ela constantemente. Então, a gente procura mostrando para elas, inclusive, como elas vão gerando prova desse tipo de coisa, sabe? Para elas ficarem seguras que, se elas precisarem, elas também têm uma via criminal para protegê-las com uma medida liminar, uma medida protegida. Professora, e a que sinais nós, como sociedade, devemos nos atentar a fim de saber se existe uma potencial vítima de violência doméstica inserida ali no nosso cotidiano?
Na verdade, as mulheres vítimas de violência, elas vão dando sinais, né? A gente tem que ser sensível. Sensível no sentido de não egoísta. Porque a gente fica tão preso no nosso dia a dia, tão ali nos nossos problemas, que a gente não é capaz de observar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, geralmente, as mulheres que são vítimas, elas começam a ficar mais tristes. Então, são pessoas que vão perdendo a alegria de viver. São pessoas que você conversa no dia a dia, elas estão, sabe, como se a luz estivesse meio que... A chaminha da vela estivesse meio baixa, né? Se elas começam a usar roupas, às vezes, mais fechadas do que geralmente elas usam, né, em épocas que não são frio, né, então é aquela coisa assim, parece como se ela estivesse escondendo alguma coisa. Situações que, ou então às vezes elas ficam muito agressivas, né, não é uma TPM que a pessoa está agressiva exatamente, que você fala assim, não, mas porque às vezes ela traz aquela raiva que ela não consegue expor dentro da casa dela, ela traz para o ambiente de trabalho, ela traz para o ambiente familiar. Então, são sinais em que você vai percebendo que a pessoa está se perdendo de si, né? Porque a vítima ela vai se perdendo de si. Então, de alguma forma, você consegue ir observando aquilo que acontece ao redor dela, né? Mas a gente tem que ter essa sensibilidade de observar as pessoas. Fulano está estranho. Você não precisa falar, porque as pessoas vão se travar. Você não precisa falar, tá tudo bem e tal, não. Você observa no primeiro dia. Às vezes é só um dia ruim. Todo mundo tem seus dias ruins. Não. Tá de novo. Aí você faz uma abordagem. E não uma abordagem. Você tem que falar, você está precisando de alguma coisa? Se colocar à disposição, exatamente, né? À disposição. Com empatia. Exatamente, com empatia, com carinho. Sabe? Isso falta na humanidade ultimamente. As pessoas são tão focadas no seu dia a dia que elas têm essa dificuldade de olhar ao próximo. E eu acho que quando a gente olha para o próximo, a gente é capaz de perceber que uma mulher é vítima de violência. Quais os maiores desafios em ser uma mulher no ramo criminalista? O respeito. Esse é o maior desafio. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas têm uma certa dificuldade de mulheres que se colocam em papéis difíceis, né? Então, hoje a gente já tem uma aceitação maior da mulher no mercado de trabalho e tudo mais, mas existem algumas esferas que ainda existe muito preconceito. Então, é muito difícil às vezes a gente ter um pouco de respeito. Primeiro porque as pessoas acham que você só defende bandido. Né? E, por exemplo, no caso de violência doméstica, que talvez seja 90% do meu escritório, eu estou pela vítima, não pelo bandido. Né? Então, eu percebo que a gente não necessariamente precisa estar defendendo o bandido. Então, as pessoas elas diminuem o seu trabalho como se você fosse um profissional menor porque você defende alguém que cometeu uma conduta ilícita. O respeito no funcionalismo público, nas delegacias, no fórum nem tanto, tá? No fórum, graças a Deus, nunca tive nenhuma situação assim, mas em delegacias, aquelas não especializadas, eu já tive algumas situações bem difíceis, sabe? De eu chegar junto com outro advogado, eu chegar antes e o advogado ser atendido antes do que eu, sabe? Aquela situação que fala, mas eu já estava aqui, né? Então, aos poucos, a gente tem que ir demonstrando o nosso respeito. Sabe, se impondo, não é você fazer barraco, não é você ser estúpido com as pessoas, mas é você ir mostrando profissionalmente quem você é, que você é uma pessoa de respeito que você tem a ver. Mas ganhar o respeito na área criminal como mulher é muito mais complicado, né? É como se falasse assim, é um tema que não é para meninas, né? Então só para homens. Então é um pouco complicado por conta disso. Acho que essa é a maior dificuldade, é ganhar o respeito. Tem uma interessante também, que é bem específico de estudo, na verdade. Professora, qual foi sua metodologia de estudo sobre as penas privativas de liberdade e as penas restritivas de direito à vistas da OAB? Então, na verdade, o estudo como um todo, não só de penas, a gente estuda como um todo. Quando a gente estuda para a OAB, eu falo isso muito para os alunos, a gente tem que estudar aquelas matérias que a gente tem uma dificuldade mediana, e aquelas que a gente gosta muito. Porque aquelas que a gente tem muita dificuldade, você vai ter uma chatice para você estudar. Então, você vai estudar algo que você não gosta de estudar, e isso, consequentemente, vai trazer para você um cansaço mental, um cansaço emocional de que droga de ter que estudar isso. Então, quando você estuda as matérias que você gosta muito, e aquelas que você tem uma dificuldade mediana, e sempre intercalando, você estuda uma dificuldade mediana e uma que você tem uma facilidade boa, porque daí de facilidade boa levanta sua autoestima, não precisa estudar, sabe? Dá gás, aquela coisa de jogo psicológico mesmo. Então você vai. E você entender que você precisa acertar 50% da prova para que você vá para a segunda fase.
Certo. Para a terceira fase, para a segunda fase, para a segunda e terceira fase é profissional, daí já é outro rolê. Então, quando a gente vai para a segunda fase, aí já é direcionado, aí você vai escolher a matéria que você gosta, então você vai estudar de uma forma muito tranquila. Mas para a primeira fase, você escolher as matérias ali suficientes para que você consiga pontuação, porque pouco importa se você passar com 80 questões acertadas ou se você passar com 40, vai todo mundo para a segunda fase. E não fica marcado no seu, você foi com tantos pontos para a segunda fase. Certo? Isso é ego, né? Então, não adianta você se cobrar tanto a ponto de você se maltratar. O estudo tem que ser algo gostoso de fazer. Por isso que a gente tem que ir mesclando mediano com maravilhoso, mediano com maravilhoso. E deixa aquelas que você gosta menos um pouquinho de lado. Claro, mas as que eu gosto menos é civil, constitucional, processo civil, processo penal e penal. Só constituição as mais importantes. Aí, desculpa. É tipo o curso não é direito. Exatamente, então acho que a gente está no caminho errado, vamos procurar. Porque, não, eu gosto só das, né, sabe, das superfícies. Não, então peraí, que a gente precisa realmente alinhar qual é o seu caminho, qual é o seu objetivo. Mas se você mescla, então, por exemplo, direito constitucional, processo civil e civil, são as minhas 3 matérias maravilhosas que eu adoro, tá? E daí eu tenho direito de trabalho que eu gosto, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu tenho direito tributário que eu gosto, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade. E você mescla 5, 6 matérias ali e se dedica a isso, para que você acerte realmente aquilo, né? Ganhe pontos realmente com aquilo, e garanta pelo menos os 40 pontos para você ir para a segunda fase. Já na segunda fase, aí tem que ser direcionado. E a gente sempre fala, é importante você escolher para a segunda fase algo que você goste de estudar, que você tenha uma facilidade e que ao mesmo tempo aí você vai procurar aulas especializadas com os professores, né? A gente procura fazer agora, a gente está fazendo laboratório de sábado, aquela situação que tem os macetes do verbo que você usa, de como que você vai estudar, se tem essa informação, a resposta é essa. Então, são os macetinhos de prova que a gente só vai adquirir se você tiver alguém especializado para te mostrar esse caminho. Não, eu não tenho condições de fazer sozinho. Eu acho que dá para fazer sozinho. Como que eu estudo? Então você vai ter que separar o seu tempo. Quais as matérias que você tem mais dificuldade dentro dessa matéria que você gosta mais? Penas para mim é mais difícil. Então eu vou pegar um período e vou estudar muito penas para que eu tire todos os minhas dúvidas sobre isso, exclua ali todos os obstáculos para que então eu possa superar. Então você vai mesclar. A gente tem que aprender desde muito cedo a ser autocrítico. Eu acho que isso é a maior dificuldade do aluno. Então, quando você vai mal numa prova, você culpa o professor por aquilo. Nossa, olha, a nota que ele me deu, não, a nota que você tirou. Então, olha, seja autocrítico. O que eu posso melhorar? Por que eu tirei essa nota? Nossa, realmente essa resposta eu fiz bem de qualquer jeito, né? Podia ter desenvolvido melhor. Então, gerar essa autocrítica. Porque essa autocrítica, ela vai fazer a gente evoluir sempre. Eu brinco com os alunos. Todas as vezes que eu saio de uma audiência, eu tenho aquela sensação, nossa, eu devia ter perguntado isso. E é sempre assim. Né? Você faz um processo, quando você termina, que você protocolou, você fala, nossa, mas eu podia ter ido ali um pouquinho além. Por quê? Porque isso faz com que a gente evolua, com que a gente melhore. Então, na próxima vai ter. Não que a outra ficou ruim, ficou boa, tá bem feita, mas eu posso aprimorar, eu posso ser melhor. Então, essa autocrítica é muito importante, porque isso faz a gente evoluir, isso faz a gente crescer. Agora, o que não dá é você achar que o mundo tá contra você, que todo mundo te persegue, e você achar, nossa, mas eu não consigo. Então, talvez você não esteja no caminho certo, né, da sua escolha profissional. Tirando isso, eu acho que é uma questão de organização mesmo. Gente, a conversa tá maravilhosa, mas a gente vai chegando ao finalzinho de mais um episódio do nosso podcast. Gostaria de agradecer especialmente a professora Maria Fernanda Cagliari pela presença, pelos ensinamentos, pela conversa, né? Nós ficamos muito felizes com o nosso episódio de hoje. Eu fico muito feliz de ter participado desse dia com vocês. É uma matéria maravilhosa que eu gosto de falar, né? Então foi um prazer mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece, porque é um papo interessante. E gratidão a vocês também, né, de terem nos acompanhado durante esse podcast de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também de seguir a gente lá no Instagram. É isso, até a próxima!